esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E nós temos sempre lembrando assim as pessoas que o nosso programa é uma aula, que a pessoa tem que ter paciência para assistir uma aula. E depois existe uma coisa bem importante, tem a compensação, porque são muitas informações importantes. Então não é uma tomada, é uma aula, e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o direito dos filhos em relação aos pais. É bem importante assim, né? Porque sempre a gente ouve assim uma ou outra pessoa falando que os pais são responsáveis por ele se encontrar aqui. Por isso os pais têm que ajudá-lo, têm que cuidar dele. Nós nos encontramos aqui na matéria grosseira porque nós pedimos, ou por culpa nossa, para nós resgatarmos de um período anterior. Porque dificilmente tem uma pessoa que vem para colaborar com os seres humanos, trazendo informação e instrução. Então, é diferente quando vem uma pessoa que traz informações e instruções, quer dizer que veio ajudando. Mas todos os outros, de uma maneira geral, vêm porque foram obrigados a vir para fazer o resgate de épocas anteriores. O direito dos filhos em relação aos pais. É bem importante assim. Nós sabemos que existe ovelha negra. Então, todo mundo já falou assim, pais bons, ovelha negra. Aquela condição que muitos acham assim, que fazer pré-natal, de fazer educação pré-natal, não resolve nada isso. Nada tem resolução disso aí. É só observar assim, os avós, as avós, que não fizeram pré-natal e que trouxeram filhos bons. Então a educação pré-natal também não resolve nada. O que resolve, que é muito importante, é que quando a pessoa tem um sistema de pensar melhor. Então muitas pessoas fazem oração. Então a oração precisaria de ser feita assim, diminuindo as coisas ruins e fortalecendo as coisas boas. Então, em uma moradia, quando tem a oportunidade de ter um novo nascimento, muitos espíritos aproximam daquela moradia. A influência de conhecidos vai influir na construção da ponte que vai possibilitar aquela alma entrar dentro daquele corpo em formação. E nós sabemos assim que muitos filhos são um problema para os pais. E é bem interessante, porque não está relacionado na formação desse filho. 50 anos de idade, esse filho ainda é preocupante para os pais. Quer dizer que quando surgiu a oportunidade, aquela mãe, aquele pai, possibilitou que outros influíssem e que viesse uma alma que agora traz preocupação. Descuidaram, com festas, com passeios, achando assim que vangloriar-se, porque agora vai trazer um filho. Não tem essa condição. Dificilmente uma pessoa pede para trazer um filho ligado à luz, que pudesse ter um comportamento bom e que esse filho auxiliasse a humanidade. Porque tem muitos que trazem auxílios, quer dizer assim, um invento, uma ferramenta, uma maneira de ser, porque que destrói a humanidade, nós conhecemos muitos. Esses que destroem a humanidade, então tem muitos seguidores. Dificilmente uma mãe pensa em trazer um filho ligado à luz que pudesse auxiliar com maneira de ser, com jeito bom de viver, transformando aqueles que se encontram nas suas proximidades. Essa seria a condição. Devido a isso, nós vamos caminhando pela vida tropeçando, porque em vez de termos tido aquela paciência, aquela condição de fazer oração, diminuindo as coisas ruins e melhorando as coisas boas e fortalecendo as coisas boas. Não fazemos, descuidamos.
E depois tem muitas outras referências, né? Não conhecemos de alimentos, não conhecemos a maneira de resolver o problema de uma criança. Então vamos trazendo para a vida qualquer coisa. Por isso que nós ficamos presos. Para uma pessoa ser feliz é bem interessante, porque não está relacionado à condição financeira. Muitos acham assim que se tivesse mais recurso financeiro, a vida seria melhor. Não, a vida, para um ser feliz, tem que ter o saber, tem que compreender as limitações que a pessoa está vivendo. E para compreender uma limitação, a pessoa tem que perceber-se. E uma percepção não é com o raciocínio. Porque quando nós trabalhamos com o raciocínio, nós vamos fazendo como se fosse uma conta. E vamos ajustando e depois nós vamos definindo como é que nós queremos o final. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa muda o grau dentro dela. Com essa mudança, então ela compreende aquilo que ela precisa para a sua vida. É isso que é importante, essa compreensão. Nós tínhamos que perceber assim, que a realização de uma mulher, a realização de um casal, não é trazer filhos. É um tipo de vida de ter um saber. Primeiro teríamos que ter um aprimoramento, de ter um saber, de, se acontecer daquela criança ter uma diminuição de saúde, trabalhar porque teve a diminuição de saúde e trabalhar para que aquela saúde volta para aquele corpo. Não fazemos nenhuma experiência, nenhuma vivência, não desenvolvemos nenhum conhecimento. Então, trazemos filhos que viram um problema para aquele casal, porque o casal não tem nenhum saber. E nós vemos assim crianças pequenas posicionando com o pai, posicionando com a mãe. Quer dizer que esse pai, essa mãe, se encontra muito descuidado, porque a criança pequena já tem uma condição de ter um posicionamento. O direito dos filhos em relação aos pais. Os filhos não têm nenhum direito. Não têm direito espiritual, não têm direitos terrenos. Os direitos terrenos que os filhos julgam que têm foi a sociedade que colocou. A sociedade colocou porque os governos não querem essa responsabilidade. Depois tem muitos e muitos que falam assim, que faz tudo para os filhos. Aquilo que ele precisaria de fazer era possibilitar que esses filhos caminhassem no caminho da luz, na compreensão, no entendimento. Caminhar no caminho da luz não é ir a lugares, porque tem um ensino bem importante que fala assim: quando quiseres alguma coisa, feche a porta do seu quarto. Quer dizer que é na moradia que a pessoa tem que desenvolver o entendimento da vida, como ela compreende a vida. E aquele procedimento assim, que a gente vai observando, se a pessoa descuida, ela faz um curso, faz outro curso, e assim ela vai quase a vida inteira fazendo cursos externos para a vida de sobrevivência. Depois a pessoa fica saturada, depois ela arruma um trabalho e ela presta um trabalho que não é bom, que as pessoas não ficam felizes com o trabalho que essa pessoa fez. Ela gastou-se todo o que ela tinha para ter aquelas informações através daqueles cursos para trabalhar naquele lugar. É isso que nós tínhamos que ir caminhando na vida, fazer diferente. Fazer diferente é isso que a pessoa precisa de entender, é mudar o nível em que a pessoa se encontra. Caminhamos no mesmo caminho que os nossos pais caminharam e nós não fazemos aquela observação que na velhice ficaram sem saúde. E que muitos e muitos ainda ficam sem a consideração. Porque na vida é bem interessante. Se a pessoa descuida, ela parou de caminhar. E nós sabemos, porque toda época nós sabemos de como o nosso semelhante se encontra. A criança pequena, o como ela está comportando, aquele adulto pergunta para aquele responsável por aquela criança, que idade ela tem. A criança maior pergunta-se daquela criança, fala do comportamento daquela criança e pergunta a idade. Aquele homem maduro
do trabalho que ele está executando, pergunta para ele também a idade. Aquela senhora, aquele senhor que já apresenta muitas e muitas décadas, ele começa a falar da vida dele, pergunta para ele a idade dele. Então quer dizer assim, o que a pessoa fez para a vida dela? Aquele adulto responsável por aquela criança, qual o procedimento que ele está tendo para auxiliar aquela criança no caminho da luz? É isso que nós precisaríamos de perceber, que essas perguntas estão sempre relacionadas ao amadurecimento interno daquele que está sendo questionado. Como ele está se apresentando nas fases que a vida vem dando a ele os tempos necessários para o seu amadurecimento. Toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho, porque nós sabemos assim que os animais fazem esse trabalho, eles marcam a diferença. E é bom a pessoa ir observando, quando a pessoa vê uma formiga distante do formigueiro, ela dá uma volta no caminho que ela está caminhando, ela vai orientando-se. Então, aqueles que caminham, eles têm que desenvolver essa sensibilidade no caminho da vida. Mas no caminho interno, nós tínhamos que fazer esse trabalho também. O direito dos filhos em relação aos pais. Então, devido a esse entorpecimento dos pais, então trazem filhos que ele tem que ouvir, que esse filho não pediu para vir na Terra, e ele não tem uma resposta, não tem um saber para falar que esse filho veio dessa maneira, porque eles também descuidaram lá atrás. Então, eles não fizeram a seleção de um filho que estivesse caminhando no caminho da luz. Agora, esse filho já se encontra envelhecido e eles têm que andar atrás desse filho. Esse descuido, é isso que nós precisaríamos ir melhorando. Então, com os desenvolvimentos de tecnologia, muitos filhos têm aquela habilidade de mexer com os instrumentos eletroeletrônicos de uma maneira geral. E muitos pais acham assim que esses filhos são evoluídos. Não são evoluídos. Se fossem evoluídos, não comprariam coisas que aumentam a quantidade de lixo na Terra. Então, se está colaborando com o aumento de lixo, não é evoluído. Se não tem um direcionamento para a sua vida interna, não tem finalidade. Porque o que sustenta uma pessoa é quando ela tem um direcionamento. E é por isso que nós vemos assim, que em quase todas as moradias tem coisas que prejudicam a saúde, que entorpece, que prejudica a saúde. É justamente porque não aprendemos a pensar aquilo que vai ser bom para a minha vida e orientar os meus descendentes e ter aquela condição bem importante de fazer a seleção do filho que vai trazer, de um filho ligado à luz. Porque mesmo a pessoa tendo um conhecimento e durante um período orienta esses filhos sobre aquilo que prejudica a saúde, que aquilo não poderia ser comprado, muitos e muitos filhos, assim que podem, que têm a sua moradia, afrontam os pais, compram exatamente aquilo que eles foram orientados que prejudicam a saúde. Porque esses filhos, outros que influíram, que fizeram a ligação daquela alma para entrar naquele corpo em formação. Porque precisa de criar uma ponte com aquele corpinho que está sendo formado com aquela alma que se encontra do lado de fora. Então essa ponte é feita a ligação com aquele interesse de trazer o filho. E se a mãe descuida, se o pai descuida, e se frequenta qualquer lugar, outros fazem a ligação. Que é bem interessante, mas muitos e muitos, se começam a pesquisar, vão conhecer pessoas que o pai gostava de uma cor, verde, por exemplo, e o amigo gostava da cor vermelha. A criança nasce gostando da cor vermelha. Então, esse casal permitiu que o amigo influísse na alma que viesse a habitar aquele corpinho. Então, esse filho, a ligação dele maior é com o amigo. É isso que nós precisaríamos de entender, mas a responsabilidade. Então, aquela condição assim, né,
que precisa de trazer filhos ligados à luz, que tem interesse em conhecer aquilo que é bom para que ele possa voltar para a pátria do Espírito. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, não é assim. Como a pessoa volta para a moradia depois do dia de trabalho, esse amor brando que através dos milênios vem trazendo para nós uma acomodação, uma aceitação. O amor do Criador é um amor de firmeza, de justiça. É um amor que possibilita o equilíbrio. Então, quando Jesus fala, dê aos seus inimigos o amor, mas os inimigos precisam de correção, de corretivo. Então eles precisam de receber os corretivos, para que ele possa entrar na cancela novamente do equilíbrio. Esse é o amor. Para nós vivermos com sabedoria, com amor, nós temos que conhecer o livro Na Luz da Verdade e trazer essas informações e instruções para o nosso dia a dia. Viver de acordo com os ensinos. E ter aquela condição bem importante assim, né, de quando um filho falar que se encontra aqui porque os pais os trouxeram. Não, nós nos encontramos aqui porque pedimos ou porque fomos obrigados para fazer um resgate anterior. Tanto é que a gente conhece pessoas que apresentam uma limitação de sobrevivência, apresentam muitas vezes uma limitação de saúde e que dá ânimo ainda para outros. Então existem essas pessoas. Então quer dizer assim, veio com limitação, mas veio com uma capacidade interna de superar tudo aquilo e deixar aqueles com quem ela relaciona perplexos. Porque como é que pode uma pessoa daquela maneira, com aquelas limitações, agora transmitir coragem para aqueles que se encontram sem limitação? Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse equilíbrio. E é bom a pessoa ir observando assim, um equilíbrio na vida é como caminhar numa estrada. Porque a pessoa alinhou o veículo, não quer dizer que um instante depois ela não tenha que alinhá-lo novamente. A pessoa caminhando por uma trilha, porque agora ela superou determinados obstáculos, ela tem que continuar dando atenção nos novos caminhos que vierem. Então, obstáculos até o período anterior foram superados. Para a fase seguinte é o mesmo procedimento. Então, no nosso dia a dia, nós temos que lembrar assim, que independente de cada um de nós, vêm os pensamentos. Então, a maneira que existe para construir pensamentos melhores, fortalecer as coisas boas. Como é que nós podemos fazer esse trabalho? E aquela condição bem importante, também trabalhar para diminuir a força das coisas ruins. É isso que nós tínhamos que fazer no sistema de oração que nós temos. O direito dos filhos em relação aos pais. Então, na nossa caminhada, nós temos que lembrarmos assim que precisamos de possibilitar para os filhos aquilo que eles precisam. E depois tem aquela condição bem importante assim, né? Do jeito que nós saímos da casa dos nossos pais, aquela condição de ter uma emancipação, também os filhos precisam de liberar os pais assim que puderem, porque até quando vamos viver na casa dos nossos pais? Então liberar os pais, caminhar com as próprias pernas, porque tudo aquilo que vier depois, os pais podem presentear se quiserem, mas a pessoa tem que analisar assim, né? Caminhar com ela mesma. Porque todas as conquistas que nós fazemos, a conquista é pessoal. Se a pessoa ganhou um prêmio, aqueles que conhecem, ficam felizes de conhecer aquele que ganhou o prêmio. Mas o mérito está todo em cima daquele que foi o ganhador. Porque ele é que fez o esforço antes para ter a capacidade, a condição de ser o ganhador. É bom a pessoa ir observando assim, que tem muitas competições, que a pessoa faz os treinos para aquela competição carregando o peso. Quer dizer que a pessoa vai ficando mais fortalecida, porque no dia da competição ele se encontra muito qualificado
Então a possibilidade dele ser o ganhador é maior, porque ele foi fazendo o treinamento. Então liberar os pais, também precisamos de fazer esse trabalho. Para isso a pessoa tem que lembrar assim, que vai ser bom para a vida dela, ela poder relatar para os seus conhecidos, ou para os seus descendentes, se vier a ter, como ela liberou os pais. Então o caminho é daquele que caminhou. O caminho é daquele que fez a conquista. É isso que cada um precisa de entender. Depois tem uma significação assim bem interessante, né? Que não tem valor nenhum. Tias, tios, primos, não tem nenhuma significação. É só observar assim a vida daquele que foi para uma região distante. Não tem significação aquela relação de primos, de tios. Não tem nenhuma significação. Então, esses termos que a sociedade colocou para nós e que nós vamos aceitando, não tem significação prática, tem significação quando existe aqueles laços de família, que aquelas reuniões, que as pessoas não se largam e que não pensam e que estão sempre entorpecendo. Então precisam desses, porque a pessoa sozinha não tem nenhuma significação o entorpecer. Então ela precisa de fazer um esforço de reunir todos aqueles que chama seus conhecidos para poder fazer esse entorpecimento em conjunto. Então a significação, a pessoa tem que lembrar que a vida é dela. Se nós observarmos assim, no convívio, aquele jovem em formação tem uma importância ainda. Mas se ele demora no sistema de ter o amadurecimento, ele passa a incomodar aqueles que é seu conhecido. Porque os pais estão sempre perguntando do procedimento que ele está tendo para ter uma emancipação. O direito dos filhos em relação aos pais. Então, nos esforçarmos para cuidar de nós mesmos, emancipar a nossa vida, emancipar os nossos pais, tirar dos nossos pais a responsabilidade, porque um filho é um hóspede na casa dos pais. É isso que nós precisaríamos de entender. E esse hóspede, ele precisa de ser ligado à luz. Fazer esse trabalho que nos possibilita, assim, essa condição de emanciparmos. Então, a relação que existe dos filhos é essa condição assim. E os pais possibilitam o alojamento por um período. E os pais podem dar tudo o que eles quiserem para os filhos. E também aquela condição bem interessante que muitas vezes os pais não precisam de dar as coisas. Porque se o pai tem pouco recurso financeiro, esse filho não fica mole dentro daquela moradia. Porque ele sabe assim que se ele quiser alguma coisa, ele tem que enfrentar a vida. Se o pai descuidou e passou a ter muitas coisas de matéria grosseira, não cuidando da sua vida interior, então esses filhos passam a ser interesseiros naquilo que já se encontra conquistado. E tem um ensino bem importante que fala assim, que os pais ganham, os filhos comem e o neto passa a limitação. Quer dizer que se o pai tivesse conquistado menos e possibilitando que esses filhos tivessem um amadurecimento, então aconteceria assim, que na geração seguinte continuariam a tendo o movimento que precisa de ter. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição. A importância desse livro é que quando nós estudamos, nós mudamos o grau em que nós nos encontramos. Então, as referências que nós recebemos, das informações, das instruções, nós melhoramos o nosso entendimento, entramos numa fase acima. Muitas vezes, nós não temos a condição de sustentar essa fase que nos possibilitou aquele estudo. Mas fica dentro de nós uma pequena lembrança de que nós já tivemos um estado bom dentro de nós de compreensão. Então, a nossa vida é assim. Esforçar, e a pessoa tem que esforçar de maneira correta, porque não tem nenhuma significação
aquele corredor, aquele boxeador, não tem significação nenhuma na vida que vai refletir sobre os outros. Então, a significação de um espírito caminhando na matéria grosseira é quando ele apresenta um saber para outro, e onde ele se encontra, fica agradável aquele ambiente. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de melhorar o ambiente em que nós nos encontramos e de melhorar aqueles com quem nós relacionamos. Essa é a finalidade do espírito humano na matéria grosseira. Toda época, a pessoa tem que lembrar que é ela a beneficiada se ela fizer o esforço correto em direção à luz. Se não fizer o esforço, não tem nenhuma significação. Aqueles pais que não possibilitaram que os filhos emancipassem, na sequência, ele é tratado por esses filhos como um colega. Não teve um distanciamento, um amadurecimento. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que só tem significação no relacionamento quando apresenta uma consideração, um amadurecimento. O direito dos filhos em relação aos pais. Cada filho tem que lembrar assim, que ele se encontra naquela moradia, é um alojamento provisório. E ele tem que fazer um esforço para poder emancipar mais rapidamente aqueles pais daquela responsabilidade. E cada um que quiser trazer o filho precisaria de fazer primeiro um tipo de conhecimento das leis que o Criador instituiu, porque os iguais se atraem. Não tem hereditariedade espiritual. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, os interesses, sabemos assim que na matéria fina tem muitos espíritos querendo uma oportunidade para vir para a matéria grosseira para fazer os resgates. Do jeito que tem muitos bons e tem muitos que não são bons. Cada um que está pretendendo trazer filhos precisa de lembrar assim, que precisa de fazer orações, diminuindo a influência do mal e fortalecendo o bem. Então, não podemos deixar assim que outros influem na construção dessa ponte, daquele corpinho que está sendo construído para aquela alma que se encontra na matéria fina. Essa ponte, ela é construída, fica bem fácil assim da gente observar que quando aquela alma entra dentro daquele corpinho, a criança faz os primeiros movimentos, que até então é uma gestação sem que aquela alma esteja habitando aquele corpo. Então, para fazer a construção dessa ponte, não podemos sofrer influência, não podemos frequentar qualquer ambiente, porque nós conhecemos filhos com mais de 50 anos que ainda as mães ainda preocupam com esse filho. É isso que nós precisaríamos de entender, porque lá atrás ela descuidou e permitiu que outros influíssem na vinda desse filho para a matéria grosseira. Então, se a pessoa quiser ter filhos polidos, filhos nobres, filhos ligados à luz, ela também precisa de conhecer o livro Na Luz da Verdade, para mudar dentro dela a frequência, possibilitando assim que a construção dessa ponte seja com um espírito que se encontra na matéria fina, de maneiras que venha um espírito bom. Então, toda época, nós sabemos que não podemos descuidar. Então, o livro Na Luz da Verdade é essa condição assim bem importante que cada um precisa de ter. Esforçar-se nas orações para tirar o mal, nas orações para fortalecer o bem. Estuda o livro Na Luz da Verdade.